No Mauá de hoje veremos a história de Yang Fan, que foi traído por sua namorada e conseguiu voltar no passado e se tornar extremamente overpower. O nome do Mauá vai estar na descrição e nos comentários fixados. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A inicia mostrando um futuro após 10 anos do surto. Ele não explica o que foi o surto, mas aparentemente foi o surgimento de monstros e habilidades especiais no mundo humano. Vemos nosso prota reclamando, pois naquele local era para ter apenas monstros de baixo nível, e ao contrário disso, tem um chefe de nível 8. Enquanto uma batalha frenética com o prota e o monstro começa, o mesmo pede para sua irmã chamada de Kingsue correr. Nesse instante é mostrado que o nível do protagonista é 7, enquanto está enfrentando um monstro de nível 8. Então o monstro consegue dar um chute no nosso protagonista que sai voando pelos ares. O monstro aproveita essa oportunidade e se apressa para finalizá-lo. Vendo isso, sua irmã corre e se joga em frente ao ataque, sim protegendo seu irmão e ficando gravemente ferida. Sangue jorra para todo lado e vendo aquela cena, nosso protagonista fica extremamente irritado. Assim, usando toda sua força, lança seu golpe final, decapitando assim o monstro com um único ataque que deixa cair uma pedra azul de seu pescoço. Nisso, nosso protagonista pega a pedra azul e vai direto para sua irmã. Então ele fala para ela que vai encontrar água benta para salvá-la enquanto ela está quase fechando os olhos. Ele a leva para a base número 3 chamada de Chia-Lun e encontra sua namorada traindo com Xiao Wei, o capitão da base de Alun número 3. Sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta o que estão fazendo. Então o capitão fala que não acreditava como ele tinha sobrevivido a um chefe de nível 8. O protagonista, enfurecido, pergunta se o chefe já sabia que ele era de nível 8. Percebendo que sua irmã não tem muito mais tempo, ele diz que falará sobre isso mais tarde e pede ao capitão que dê água benta para salvá-la o mais rápido possível. Nisso, o chefe zomba da cara do protagonista e fala que a água benta custa milhares de cristais azuis e pergunta por que ele daria para salvar a sua irmã. Diante dessa situação, o prota diz que vai comprar a água benta. Então ele tira do bolso um anel especial e diz que ele tem um valor inestimável e que vendendo poderia comprar qualquer outra coisa. Então o capitão acha a proposta interessante, porém ele fala que se o prota estivesse morto ele não precisaria negociar. E continua zombando do protagonista e falando que é uma pena uma garota tão bonita morrer. O protagonista agora entende a situação, coloca sua irmã no chão e parte para cima do capitão. O capitão desvia facilmente do ataque enquanto carrega uma magia em sua mão direita e lança sua magia no protagonista, que sai voando pelos ares e fica extremamente ferido. Então o capitão se aproxima do prota e mesmo ele gravemente ferido, ainda queria continuar a luta. Então o capitão talarico tenta pegar o anel do prota, porém o prota reage muito rápido e acaba o engolindo. Nisso o talarico fica extremamente furioso e pergunta se ele acha que o engolir vai parar ele. E complementa falando que vai pegar o anel do estômago do prota, sim, cortando seu estômago de uma forma brutal. Nisso, o anel começa a expelir magia e luz. Enquanto isso, o talarico e a namorada se perguntavam o que estava acontecendo. Nisso, uma mensagem aparece falando que a retrocessão de tempo foi concluída com sucesso, finalizando assim o primeiro capítulo. O segundo capítulo inicia com nosso protagonista acordando e falando que isso não vai acontecer novamente. Então ele se auto-belisca e percebe que isso não é um sonho e que ele realmente voltou no passado. Olhando para o lado, ele vê ela, sua namorada. A mesma que o traiu no futuro estava deitada do seu lado agora. Falando consigo mesmo, ele diz que deveria matá-la, conquanto ele pensa melhor e diz que deveria agradecê-la, porque se não fosse sua traição, ele não teria voltado no tempo. Complementa falando que nesta vida ele vai proteger seus familiares e amigos próximos. Então, ouvindo um barulho alto, ele se lembra que foi nesse momento que aqueles que o machucaram na vida passada apareceram. E finaliza falando para o aguardar, porque nessa vida ele não vai deixar nenhum deles se safar. Nesse momento, os secundários aparecem e falam pro protagonista dar o fora. Então eles falam que o futuro capitão talarico vive pedindo para a namorada do prota ficar com ele.
Mas em vez disso, ele fica com esse pivete, então por isso eles vão quebrar as pernas do Prota. A namorada do Prota entende a situação e finge ser a irmã dele. Então ele pergunta: irmão Fan, quem são eles? E o protagonista pensa que ela é tão boa em atuar, por isso se apaixonou por ela na vida passada. Então o secundário pula em cima do Prota pronto para o atacar, o perguntando como ousa ficar com a mina do nosso irmão. O secundário não consegue acertar o Prota, que fala que o ataque foi muito lento. Aparecendo atrás do mesmo, ele fala: você sabe, existe um ditado na selva. O mais forte predomina, finalizando a frase e esmagando a cabeça do secundário na parede. Sua namorada fica perplexa e pergunta como ele ficou tão forte. Então ele olha para o outro secundário que já estava todo cagado de medo e fala: agora é a sua vez. Ele finalizou com um super soco e falou que nesse mesmo dia, na vida passada, lhe bateram tanto que quase morreu para os zumbis. E complementa falando que perdeu tanto tempo que o impediu de ficar mais forte. Ele fala para os secundários se divertirem em se acostumar com seu corpo aleijado. Enquanto isso, ele ia saindo sem dizer uma única palavra. No entanto, sua namorada o pergunta aonde você está indo e pede para que ele não o deixe sozinho, pois ontem fizeram aquilo. Aí vocês devem estar se perguntando o que é aquilo. E simplesmente aquilo foi o que o seu pai e sua mãe fizeram para ter você. Ou seja, pediram um ovo para a cegonha, mas acredito que eles vão cancelar. O nosso Prota pede para que ela não faça vomitar, e a partir de agora, ele e ela terminaram, e a próxima vez que eles se encontrarem será a última. Ele sai, e a namorada, ou melhor, a ex-namorada fica pensando o que esse bosta está falando. Ele ficou louco? Como ele se atreve a sair depois de fazer aquilo comigo? Já no lado de fora, ele se pergunta o porquê está tão escuro e observa que há sementes escuras caindo do céu. Logo, ele se lembra que a erupção está prestes a começar. Logo, ele diz que tem que falar com sua irmã, então ele pega seu celular, digita o número dela e liga para ela. Sua irmã está no banheiro secando seu cabelo e quando olha para o lado percebe que seu irmão está a ligando. Então ela atende seu irmão e pergunta qual é a boa e se ele não estava se divertindo com sua namorada fofa e dá um sorriso, pensando naquilo. Então ele a interrompe e fala para ela fechar todas as portas e janelas e complementa que não importa quem toque a campainha, não abra a porta e por favor confie nele, pois ele vai explicar tudo quando voltar. Ela fica assustada e pergunta como assim e explica que está no dormitório, é bem seguro aqui e que ele não precisava se preocupar. Seu irmão complementa falando que ela deve ouvir o que ele está dizendo ou pode ser tarde demais. Então ela fala que há pessoas estranhas lá fora que estão comendo umas às outras. Então ele logo fica preocupado. Assim finalizamos o capítulo 2. Vamos agora para o terceiro. O capítulo 3 inicia mostrando que o sinal foi cortado. Então o Prota diz a si mesmo que não deve se preocupar, pois sua irmã sobreviveu da última vez, então deve ser capaz de fazer a mesma coisa agora. Saindo daquele local, o Anel se comunica com o Prota dizendo que há vestígios de energia no banheiro feminino dessa escola. Então ele entra falando que não há muita diferença em relação ao banheiro masculino e o feminino. Percebe a presença de algo, uma zumbi feminina que estava sedenta de sangue e quando o vê, corre para cima dele. Isso o Prota fica extremamente calmo e apenas fala que ela tem um corpo bonito. Então diz que ele não vai pegar leve com ela enquanto pega um machado de dentro de um armário de vidro. O porquê ter um machado dentro do banheiro feminino eu também não sei. Continuando a história, o Prota com apenas um ataque decapita a cabeça da zumbi. Então ele pega a pedra azul que caiu do pescoço da zumbi e ainda complementa falando que precisa delas para subir de nível rapidamente com o objetivo de proteger sua família. Então, de repente, um comerciante de túnica cinza aparece e o Prota fala que finalmente o encontrou. E fala que em sua última vida ele levou 3 meses para encontrar o profissional, desta vez nem demorou um dia. Então ele explica que os comerciantes são classificados com base em seu nível, pode-se dizer a classificação com base na cor
de suas vestes, que são cinza, laranja, amarelo, verde, azul claro e roxo. Esses 9 níveis de comerciante podem negociar as pedras com uma variedade de remédios e armas especiais. Iniciando a comercialização, ele fala que, semelhante à vida passada, tudo o que precisa fazer é trazer uma pedra para perto do comerciante e então pode-se negociar. Fala que é incrível o desconto de possuir o anel ainda estar ligado. Então ele testa uma das funções do anel, que se chama atualização semanal, numa arma de fogo. Nisso, a arma de fogo se transforma em um incrível martelo épico. Ele sai da aba de negociação e fala que mesmo com um desconto ainda não consegue comprar esse martelo, precisa pegar mais pedras e ficar mais forte o mais rápido possível. Ele ouve gritos e corre para averiguar o que é. Ao chegar no local, ele fica espiando e percebe que há mulheres sendo atacadas por uma outra mulher zumbi. Prota ligeiramente, com um único ataque, decapita a cabeça dessa zumbi. A ruiva não entende muito bem a situação e diz que o Prota matou uma pessoa. O Prota logo se defende, mandando ela calar a boca e falando que na verdade ela era uma zumbi e que não estava viva. Então a menina de cabelo azul pergunta como foram transformados em zumbi. A ruiva então agradece o Prota e fala que seu nome é Yui e o nome da de cabelo azul é Mumu. Então ele fala que é muita coincidência. No passado, elas eram conhecidas como Sangue de Base Rosa, a atiradora piedosa e a bioquímica Doutora Mumu. Então, de repente aparece um zumbi de trás do Prota, que ele nem sequer percebe. Essa é a última imagem do capítulo 3 desse manhwa. Se vocês tiverem gostado, deixe muito like e se inscrevam no canal, pois eu vou saber que vocês estão querendo a continuação para eu trazê-la para vocês. Então é isso, valeu, fui e até a próxima.